A Copa do Mundo acabou para o Brasil, mas o Palmeiras tem sido beneficiado com as atuações de Copa. Vamos ver um pouquinho sobre o que está rolando com o Palmeiras durante essa semana e durante a Copa do Mundo. Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde e vamos falar de Palmeiras, finalmente, né? A Copa do Mundo tá aí, acabou pro Palmeiras, vamos falar do que interessa, que é o nosso Verdão. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com aquele cara que curte Palmeiras, compartilhar aquele vídeo com aquele cara que é palmeirense e quer saber como que o Palmeiras pode melhorar, se o Palmeiras tem grandes chances de ganhar título esse ano. E já adianto, com as vindas que estão por vir, com o próximo elenco, cara, tem chance de ganhar muita coisa, viu? Bom, o Palmeiras nessa Copa do Mundo fez alguns jogos treinos, mas o que eu vou falar aqui é de um específico que foi Palmeiras contra Palmeiras. Palmeiras de branco e Palmeiras de verde. Por que eu vou falar especificamente desse jogo? A gente teve algumas surpresas aí, né? Algumas notícias muito boas, né, nesse jogo. Uma delas é que os jogadores que estavam eliminados da Copa do Mundo já teriam retornado, assim como o Giai, que não foi convocado, mas estava integrando o grupo da Argentina, né? E aí temos outras duas novidades muito boas, que é uma joia camaronesa nascendo no Palmeiras. Uma joia camaronesa que fez 2 gols do placar de 3-0 que rolou nesse jogo treino e que expõe muita coisa do que o Palmeiras vem feito nos bastidores e dentro da base, né? O JP Sampaio, que tem feito um trabalho extraordinário, tem revelado muitos jogadores bons, Estevão, Endrick, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, jogadores que são muito promissores. O próprio Gilberto aqui, que eu citei, que pode ser o próximo lateral da seleção brasileira, dependendo de como ele vir a ser conduzido e o quanto ele evoluir, né? Ele jogou muita coisa na base, já fez jogos bons pelo Atlético Paranaense no profissional, mas é um jogador ainda que é considerado sub-20. Então, para ficar de olho, mas essa joia camaronesa diz muita coisa sobre esse trabalho do JP Sampaio, que é o seguinte, e do Palmeiras, né? Que é o seguinte, eles têm entrado muito no âmbito internacional, já na base de clubes, né? E aí o porquê que isso é importante? Pensa no time da França hoje jogando a Copa do Mundo. Mbappé, Dembélé, Doué, enfim, Olise, diversos craques jogando hoje na seleção da França, né? E da onde que esses caras têm descendência? Do futebol africano, de países africanos, né? Não necessariamente eles vieram de lá, eles cresceram lá, mas eles têm essa descendência. Então é um lugar onde revela muitos jogadores bons, apesar de não parecer os países africanos não ganham Copa do Mundo, não chegam tão longe, mas são lugares que revelam jogadores para o mundo do futebol, e tem revelado, e a França tem feito um trabalho bom, né, em prol da seleção francesa, em ver esses jogadores que têm como se naturalizar franceses por ter nascido, ou por ter um parente que é da França, ou alguma coisa do tipo. Coisa que no Brasil a gente não faz, até porque a gente acredita, ainda tem essa mística de que o Brasil é um berço de ouro, de craques, né, de jovens talentos, mas que a França fez e tá colhendo os frutos, né? Então, o Palmeiras tem feito esse scout, né, dentro do âmbito internacional. Inclusive tem o Sô, né, que é um jogador, é um meio-campista muito bom, inclusive, que é de categoria de base, que o Palmeiras pode contratar a qualquer momento, pode fechar. E se não está fechado, agora eu não me lembro da informação correta, mas que pode vir para a base do Palmeiras e quem sabe não pintar no profissional daqui a alguns anos também, né? E essa joia camaronesa, ela fez 2 gols e, assim, não foram gols simples, apesar de, foi um de cabeça, ok, mas é um gol que ele ataca a bola, toca muito bem a bola. O outro gol é um gol brigando com o Kelvin ali, então, ok, foi um jogo treino, não estava necessariamente valendo muita coisa, mas mostra que é um jovem de talento.
E a outra grande joia é o Eduardo Conceição, que participou do treino. Ele já integrou em um dos jogos o elenco do Palmeiras no profissional, acabou não estreando, mas pode pintar nesse segundo semestre, principalmente com o que tem vindo de contratação, né? O Abel, ele deixou algumas pistas do que ele pode fazer, né? Nesse jogo treino, e deixou nesses jogos treinos, né? E também temos informações, assim, que saíram na mídia, que foram especuladas, de que o Abel quer apenas um jogador para contratar e fechar o elenco, e dispensar alguns. Essa dispensar alguns jogadores cai muito nisso, né? De que ele pode querer aproveitar alguns jogadores da base. E eu acredito que o Eduardo Conceição pode ser um desses caras, porque ele tem jogado muita bola no Sub-20. E é um jogador que ainda assim precisa amadurecer, mas que pode entregar alguma coisa em alguns dos jogos ali do Brasileiro pro Palmeiras. Ele é um jovem muito franzino, mas muito habilidoso. Assim como o Estevão quando subiu, né? Então, essas são as duas grandes novidades desse jogo treino, que apesar de não ter sido valendo, é para colocar o time em ritmo, para deixar eles em eixo, para voltar a temporada, quando voltar a temporada, está muito ligado, né, também, muito bem entrosado. E falando de mercado da bola, Arthur está na mira, isso desde da Copa, do início da Copa, ele estava na mira do Borussia Dortmund, né? O que mostra o quão grande tem jogado o Arthur, né? Ele que assumiu a titularidade depois da lesão do Piquerez, o Jeff Té não conseguiu assumir, mas o Arthur foi lá e começou a jogar muita bola, mas o Palmeiras não tem interesse em vender. Então isso é muito importante, por quê? Porque se a gente pensar que o Piquerez pode ficar afastado em alguns jogos, ou que ele pode ser poupado em alguns jogos, a gente tem um lateral que tem dado segurança pro Palmeiras. É um outro lateral que sim pode pintar na seleção brasileira mais pra frente, mas que ainda é jovem e não tem sido tão visado, mas já fica aí na mira do futebol europeu, que é uma grande coisa, né? Isso mostra que ele não tem sido notado só pelos palmeirenses, mas que ele tem sido notado mundo afora também. O Maurício, que reintegrou o elenco do Palmeiras após a eliminação do Paraguai, também tem algumas tratativas, se valorizou na Copa do Mundo, marcou um gol, fez uma graça e se valorizou, né? E aí, o Palmeiras, com a possível chegada de um ex-cria, pode ser que venda o Maurício, que não seria nada mal. Ele comprou por 60 milhões de reais, aproximadamente, e vai vender por aproximadamente 120 milhões de reais. O Maurício, que não tem feito uma boa temporada, tem oscilado bastante, né? Mas que em certos momentos ele briga ali pela titularidade por não ter um meio-campo bem definido ali. E aí o Abel tem jogado com o 4-2-4, que é a formação do Ancelotti, né? Inclusive, da seleção brasileira, mas que no Palmeiras tem dado muito mais certo, obviamente. Mas o Maurício, ele pode ser uma das peças que estejam de saída. O Luigi é outro que pode ser que esteja de saída. E o Emiliano Martinez, caso o Danilo chegue. Um ex-cria, né? O Danilo que vem tendo vontades, principalmente segundo o que apurou o André Hernan, e falou no Fala Fonte lá da ESPN, ele tem vontade de jogar no Palmeiras. E isso mostra muito do que é ter credibilidade, né, no mercado. E mais do que isso, ter uma posição midiática muito boa que o Palmeiras tem conquistado, né? Por quê que eu digo isso? Porque o Danilo, ele não só vem pro Palmeiras para buscar título, né? Ele vem pro Palmeiras também pensando em continuar no ciclo da seleção brasileira, jogar pela seleção brasileira. Eu acho que é muito por ele ter amigos, assim como ele foi pro Nottingham porque tinha o Gustavo Scarpa lá. Senão eu acredito que ele teria parado no Manchester City, no Chelsea ou qualquer outro clube, um clube maior, inclusive, porque ele é um muito bom jogador, né? Mas ele tem essa vontade porque ele tem amigos no Palmeiras e porque o Palmeiras briga por títulos e dá uma visibilidade hoje midiática que é muito importante, caso você queira
buscar a seleção, né? Eu acho que o Andreas Pereira também deve ter a mesma visão, porque ele recebeu propostas recentemente de sair, mas quis ficar. Isso mostra que o Palmeiras tem sido uma peça fundamental para o desenvolvimento dos jogadores e para que eles busquem coisas grandiosas, como títulos e convocações, né? E aí, o que emperra nessa negociação é o Botafogo, né? O Botafogo que não gostou nada, porque o Danilo não quis fazer o 13º jogo, mas o Palmeiras fez uma proposta oficial e pode ser, segundo o que falaram no Fala Fonte também, que o Palmeiras coloque em negociação o Naves, que é um outro jogador que pode estar com um vínculo encerrando no Palmeiras, né? O Naves, que é um bom zagueiro, inclusive, mas o Botafogo ele já teve interesse no Naves anteriormente, e agora o Naves segue emprestado, né, para o time de Portugal. E o Palmeiras tem vontade de negociar o Naves. Então isso seria muito proveitoso, já que o Naves não será aproveitado pelo Palmeiras, que ele seja aproveitado para fazer uma transferência com o peso que é trazer o Danilo, né? E eu acredito que, cara, o Naves, apesar de ser um bom zagueiro, a gente hoje tem 3 zagueiros que podem fazer muito bem a função ali, né? Podem se revezarem, inclusive, e dar uma segurança muito boa. O Palmeiras tem trabalhado com a base também, trazendo o Koné para cima, para integrar o elenco. O Benedetti, que já estava também, mas pode ser um outro zagueiro que pode acabar sendo negociado ali, caso venha a ter o Danilo, né? Principalmente porque o Danilo, se ele vem numa situação financeira muito alta, o Palmeiras já economizou com a vinda do Nino, trouxe o Barbosa, que era uma oportunidade de mercado, e agora mira no Danilo. Ele é o plano A do Abel, ele é o plano B do Abel, ele é o plano C. Então, eu acredito que é uma negociação muito difícil, mas que, por vontade do atleta e por vontade da comissão técnica, eu acho que tem tudo para dar certo. E aí o Palmeiras vem forte, viu, para o segundo semestre, com opções como Eduardo Conceição, como Alan, Arias, que está se reintegrando já ao elenco também, com o Vitor Roque 100%, com o Paulinho 100%, Flaco Lopes, que ainda está na Copa do Mundo, mas logo estará junto do Palmeiras, não tem entrado nos jogos da seleção argentina, então possivelmente não seja negociado nessa janela de transferência, mas é um jogador também que pode sair, mas pode ser que ele não saia também, principalmente com essas não entradas dele na Copa do Mundo, né? Não tem se valorizado, né? Isso que eu quero dizer. Então, é um time que o Palmeiras tem montado para ser campeão. E aí, Abel Ferreira tem que cumprir a promessa de grandes recompensas, né? Porque se chega o Danilo, aí eu acho que nós temos um elenco muito forte para ganhar Libertadores, para ganhar Brasileiro e quem sabe beliscar a Copa do Brasil aí também. Fechou? Vou ficando por aqui, mas deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aí. Vou falar muito de Palmeiras ainda. Nesse momento estou acompanhando a Copa do Mundo, mas sempre que tiver coisas para falar do Palmeiras, eu vou vir, vou trazer, vou falar, vou comentar sobre o que eu acho, sobre o que eu penso, sobre como o Palmeiras pode se posicionar taticamente também com um elenco tão recheado, né? Mas vou aguardar um pouco, vou esperar se concretizar essas negociações no mercado. Obviamente a janela fecha depois, né, da Copa do Mundo, depois aí do inverno, em agosto ainda que fecha a janela, mas muita coisa pode acontecer ainda nessa semana e ainda nesse mês. Principalmente o Danilo aparecer de verde na academia, né? Que ele já apareceu no SofaScore, por que não aparecer na academia de futebol? É isso, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!